Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Hoje nós vamos estar trazendo aqui uma leitura voltada para a prática mesmo, assim, no seu dia a dia, né? Para a gente entender aqui os padrões, os bloqueios, as crenças, né? Aquilo que está aí, no caso, te auto-sabotando no dia a dia, tá bom? Uma leitura consciencial. Toda vez que eu falar para vocês que é uma leitura consciencial, o que significa, Gina? É uma leitura para autoconhecimento e expansão da consciência, a partir de um conhece-te a ti mesmo. Então, se eu consigo fazer a leitura do seu campo, da sua energia no momento, você vai poder analisar essa energia, entender e transmutar. Transmutar e ascender, ou seja, ascender, né, saindo das sombras e indo em direção à luz, ok? Então, uma leitura para que as pessoas falam, quais bloqueios que estão na minha vida, o que eu faço para abrir meus caminhos, essas perguntas que o pessoal faz mais de forma mais popular, tá bom? É para você entender como está a sua energia e como você pode crescer, ascender dentro dessa energia. Então, é o potencial para o seu momento. Como está a sua energia nesse momento e como você pode fazer para ativar conscientemente os potenciais, né, que estão aí latentes para virem à tona, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Grupo 1, cristal rosa. Grupo 2, cristal amarelo, tá? Essa leitura também ela vai dar para nós também uma dimensão assim mais vai dar uma pincelada assim de como vai proceder o nosso curso de tarô. Que o nosso curso de tarô vai ser um curso voltado curso de tarô consciencial voltado para autoconhecimento e expansão da consciência, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar. Aqui vocês, para quem tem interesse em fazer o curso, já vai ter um gostinho aqui de como nós vamos estar estudando as lâminas do tarô para expandir nossa consciência, tá? É uma ferramenta que eu vou desenvolver junto com vocês, né? Para que no dia a dia você possa usar o tarô para fazer a leitura do seu campo e crescer dentro dessa energia, ativando os seus potenciais, as suas habilidades e as suas capacidades. Você também, a partir desse curso, também você vai poder ler o seu campo e ler o campo daquelas pessoas que você se relaciona. Então, você quer saber como é que está a energia do meu pai? Deixa eu ver como é que está o campo energético do meu pai. Vou fazer a leitura do campo dele, da minha mãe, do meu cônjuge, do meu namorado, do meu crush, né? Do meu... Enfim, de quem você desejar, tá bom? Então, vamos lá. Mentaliza. Hoje nós vamos estar fazendo a sua energia usando o tétrade, né? A carta do sol. Tétrade significa o quê? As 4 dimensões, né? Então, vamos ver aqui. Nós usamos a tríade, que é corpo, alma e espírito. E usamos a tétrade, que é dimensão espiritual, mental, emocional e física, tá? Então, vamos lá. Imperador. Sol, imperador. Amantes. Ok. E me disseram para ver a energia do fundo do deck, o eremita. Perfeito. Na hora que eu tô tirando as cartas aqui, eles sopram para mim. Eles ou mandam tirar mais uma embaralhando, ou eles tiram do fundo do deck. A voz que fala na nossa cabeça, que é a nossa intuição. Essa voz também que dentro do curso de tarô também a gente vai aprender a ouvir essa voz, a ouvir a intuição, como fazer a leitura das cartas, não só através do significado das cartas dos arquétipos, mas também a partir dessa percepção da intuição, da conexão com o seu mentor espiritual, com o seu guia interior, tá? Isso aí a gente não tá no curso, geralmente a gente vai falar o que é mentor, o que é guia, o que é o eu superior, tá certo, meus amores? Deixo o meu WhatsApp na descrição do vídeo para quem
deseja mais informações, já quiser ficar com o nome na lista, que eu já estou preenchendo aqui uma lista, né, para que as pessoas que possam, para as pessoas interessadas, e aí eu vou entrar em contato assim que eu for lançando aqui as etapas do curso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a leitura, sem mais delongas. Então, o que eu vejo aqui para vocês do grupo 1, Cristal Rosa? O que me vem à cabeça aqui mais forte é um chamado para uma maturidade emocional, para uma maturidade espiritual, mental e emocional nesse momento. A carta do Sol aqui na área espiritual fala de uma necessidade de expansão da sua consciência. Lembrando que nós estamos trazendo o arquétipo das sombras para a luz. Então, o que está sendo pedido aqui para vocês nesse momento? Estrutura. Uma estrutura no que se diz respeito à sua identidade, a quem você é em essência. Maturidade espiritual. Então, identidade espiritual, maturidade espiritual. E, ao mesmo tempo aqui, uma entrega. Ou seja, perder o medo de ser vulnerável. Perder o medo de se deixar conduzir pelo plano espiritual. Tá? Nós temos a tríade aqui. Espiritual, o Sol. Nós temos aqui a alma, o imperador e os amantes, falando da matéria, do corpo, né? Então, o corpo aqui dentro de uma dualidade, dentro de um senso ainda muito dividido. Então, vocês estão dentro de uma consciência aqui na matéria ainda muito dividida. Eu sigo os padrões, eu sigo as crenças, aquilo que me foi ensinado, ou eu sigo o propósito da minha alma, aquilo que eu estou sendo guiada. Que a carta dos amantes fala muito do nosso propósito, de você se apaixonar por esse propósito, por essa missão. Então, para que eu possa seguir o meu propósito, a minha missão, eu preciso sair dessas estruturas rígidas que me foram impostas quando nós nascemos, quando nós adentramos aqui nesse mundo. Então, vocês precisar tomar uma decisão. Por isso a necessidade aqui de construir uma identidade. Isso aqui fala de identidade. O Sol e o Imperador. Identidade, uma identidade estruturada. Mas está pedindo agora uma identidade estruturada na maturidade. Não nos medos. Você vai ter que deixar os medos, deixar de lado as crenças. Porque tudo aquilo que nós aprendemos é a persona que foi construída pela sociedade. Então, todos nós temos um temperamento, certo? Nós temos um temperamento. Cada um tem um temperamento. Eu tenho um temperamento mais agitada, mais energética. E aí já tem outra pessoa que tem um temperamento mais calmo, né? Mais tranquilo. Uma pessoa é mais emotiva, outra é mais racional. Então, são os temperamentos, ok? Mas no que diz respeito à personalidade, a nossa personalidade ela é mutável e deve ser mutável no decorrer da nossa vida. Porque a personalidade, persona, que nós construímos, baseado nos conceitos, nas crenças da sociedade, aquilo que nós herdamos dos nossos ancestrais, isso deve ser reconfigurado, digamos assim, falando numa linguagem tecnológica. É como se nós tivéssemos adquirido uma identidade, uma personalidade que nos trouxe até aqui, mas essa personalidade precisa ser reprogramada. Tá certo? Ela precisa ser reprogramada. Por quê? Porque nós precisamos acessar quem nós somos em essência, porque o que nós somos, até um certo ponto da nossa vida, é essa persona que foi construída pelas crenças que eu trouxe da minha família, da ancestralidade e que eu trago da sociedade, né? Que, no fundo, é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de família, quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de cultura, você pode aí englobar tudo no que diz respeito a crenças e padrões que você trouxe. E o que está sendo pedido para você nesse momento é para você avaliar, analisar o que está sendo essa reconstrução que precisa ser feita na sua personalidade. Então, você vai precisar deixar camadas aqui que não fazem mais parte de vocês. Exemplo,
rigidez na forma de pensar, teimosia, insistindo em coisas que não acrescentam mais na sua vida. Tá bom? Por quê? Porque o sol pede clareza, pede consciência elevada, pede verdade, pede autenticidade. A alma que deseja transparência, a alma que almeja uma consciência mais elevada, a alma que deseja verdade, autenticidade, integridade. A sua alma, ela deseja isso. Mas a persona fica segurando você dentro de uma estrutura rígida que foi ensinada, que foi condicionada. Então, o sol aqui no lado sombra diz o seguinte, que você está preso a algum tipo de ego espiritual, alguma necessidade de reconhecimento. O que isso significa na prática? Na prática significa que você pode estar seguindo alguma crença ou alguma religião e você está fazendo isso porque necessita de reconhecimento ou validação das pessoas. Não é algo autêntico da sua alma. Entendem isso? Então, eu vou seguir essa religião porque essa religião é a religião da minha família. Então, quando eu sigo a religião, eu sou aceita por todo mundo e eu recebo reconhecimento dessas pessoas porque eu estou seguindo que todo mundo da minha família segue. Ou senão aquele grupo de amigos, aquelas pessoas que eu convivo, aquele grupo. Então, eu faço parte dessa estrutura porque eu recebo reconhecimento. Mas a minha essência, a minha alma está dizendo que isso é ego espiritual, porque você está esperando reconhecimento. Porque a jornada do despertar espiritual não é a jornada do bonitinho, da pessoa bonitinha, certinha, que vai ser reconhecida e validada e que todo mundo vai aplaudir e bater palma. Se vocês não sabem, o tarô começa com quem? Com o louco. E nós, quando estamos falando de tarô, nós estamos falando dos 22 arcanos maiores, que são os 22 caminhos que nós, como alma, percorremos aqui na matéria para chegar num certo nível de evolução, ok? E aí nós chamamos de quê? Jornada do louco. Aqui não tá falando que a jornada do bonitinho, da pessoa certinha, daquela pessoa que vai ser espiritualizada e toda... Não, é a jornada do louco. Por que é a jornada do louco? Porque você não vai seguir o padrão. Você não vai seguir as crenças. Você não vai seguir as estruturas que já estão aí, que já foram impostas. É justamente o caminho contrário que você vai fazer. Você vai caminhar contra a esse sistema de crenças que já foram impostas. E as pessoas que estão dentro dos sistemas que ainda não despertaram espiritualmente, com certeza essas pessoas não vão te aplaudir, vão te chamar de louco. A fulana ficou louca, agora ela não sabe. Exatamente. Inclusive, quando estiverem te chamando, porque você é uma pessoa muito espiritualizada, você é uma pessoa muito isso, muito aquilo. Não. Quando você recebe esse tipo de elogio, não condiz com a realidade. É fake, como se diz. Mas quando chegarem para você e disserem assim, nossa, você enlouqueceu, aí você pode ter certeza que você está no caminho certo. É a jornada do louco que nós vamos percorrer aqui na matéria. Tá? Porque o certinho, o bonitinho, o politicamente correto, aquele padrão que já foi instituído pelas religiões, aquele padrão de um espiritualista muito... isso não existe. Isso tudo é fachada, fake, para poder receber validação e reconhecimento das pessoas. Então, nós estamos sendo chamados nessa nova era, na New Age, né, que chama nova era. Essa nova era, nós estamos sendo guiados nessa nova era. Por que nós estamos sendo guiados nessa nova era, gente? Por Saint Germain, chama Violeta, Arcanjo Miguel. E o que essas forças representam para nós? Representa força, coragem, fé, determinação, transformação, transmutação. Tudo isso, o que significa tudo isso? Significa tudo isso que os caminhos que as pessoas que vieram antes de nós já percorreram não servem mais para nós. A gente vai ter que explorar. É como se você estivesse adentrando na floresta amazônica e você vai abrir caminho, o seu próprio caminho. A sua própria jornada. E o seu guia, quem vai ser o seu guia, o seu mentor? O seu eu superior. A sua alma.
é o seu guia, é o seu mentor, é o seu mestre dentro dessa jornada. Você vai se descobrir. Segundo as leis herméticas, os conhecimentos espirituais, eles não são dados assim 100% já de uma vez para nós. Eles dão 50%. Eles dão 50%, então quando você estuda as ciências ocultas, você recebe 50% do conhecimento. Os outros 50% você só vai adquirir percorrendo a jornada. E a jornada é desse louco, dessa pessoa ousada, que vai ousar ir contra tudo aquilo que já aprendeu, ir contra todos os sistemas de crença, todos aqueles os padrões que já existem na matéria, na 3D. Captaram a ideia? Se você está aqui nessa leitura, então você já iniciou, você já é um iniciado. Você é uma pessoa que já está sendo chamada pela sua alma, pelo seu eu superior, para começar a sua jornada, que é a jornada que nós chamamos quando nós estamos sendo iniciados junto à espiritualidade. Ah, mas eu não tenho que frequentar aqui, ali, acolá. Não. Aqui, ali, acolá já deu o que tinha que dar, a gente já aprendeu o que tinha que aprender nesses lugares. Agora, os outros 50%, você aprendeu 50% aí nesses lugares onde você já frequentou dentro da espiritualidade. 50% você aprendeu. Agora, os outros 50% você vai adquirir para chegar aos seus 100%, vai ser seguindo o seu mestre interior. Está sendo chamado para a clareza, para a verdade. Aqui, grupo 1, isso é muito sério. É muito sério. Porque o sol fala de transparência. Uma consciência é uma consciência elevada, uma consciência onde você vai de encontro à sua verdade, à sua autenticidade, à sua integridade, aquilo que você é em essência. Perder o medo. Se você vai ter que desconstruir toda essa ideia, não, mas eu tenho que fazer algo porque as pessoas vão me aprovar, vão me validar, vão me reconhecer. Você vai ter que perder todo esse senso você vai ter que desconstruir todo esse sistema de crença que nós somos educados dentro de um sistema de crenças que nós somos feitos para agradar, como se nós fôssemos fantoches. Nós somos criados na nossa família, infelizmente. Eles não fazem isso por mal, fazem isso também porque foram ensinados da mesma maneira. Mas nós somos ensinados a ser, né, aquelas pessoas, você tem que ser educadinho, você tem que ser bonitinho, você tem que sentar de uma determinada maneira, não pode rir alto, não pode fazer isso, não pode correr, não pode fazer aquilo. Nananana. Então você é criado dentro de um sistema onde você tem que ser bonitinho, perfeitinho, para poder você ser aprovado pelo sistema. E assim nós vamos construindo uma persona que não é autêntica, que não é verdadeira, que não somos nós, que não é a nossa alma se expressando em autenticidade. Na infância, onde nós não temos a menor noção das escolhas que devemos fazer para a nossa vida, pode até funcionar. Somos muito reprimidos, somos muito tolhidos ali na primeira infância, mas ali a gente meio que precisa ser direcionado porque ainda não temos a nossa própria maturidade. Mas agora nós somos adultos, nós somos maduros e agora é hora de você reconstruir essa persona. É hora de você desmantelar, como diz literalmente os nordestinos, né? Desmantelar essa persona, essa personalidade que você recebeu, né? Através desses condicionamentos, dessas crenças, para poder você agora reconstruir, né? Para agora você fazer uma atualização de uma nova personalidade, mas uma personalidade agora que você vai reconstruir pautada na sua autenticidade, na sua verdade. Aqui não tem mais lugar para criança ferida. Se você ainda carrega alguma criança ferida, que fala de que existe ainda algum padrão de rejeição, porque eu fui rejeitado na infância, porque houve aqui alguma coisa de não ser bom o suficiente, das pessoas ao meu redor me cobrarem, porque eu nunca fui bom o suficiente, eu nunca me comportei da maneira que as pessoas gostariam que eu me comportasse. Toda aquela cobrança que a sua criança interior ainda carrega uma ferida relacionada a essa repressão que você sofreu, a essas cobranças que você sofreu na primeira infância. Então, você vai ter que ressignificar isso dentro de você. Você vai ter que trocar essa máscara, essa persona ferida, por uma persona agora luminosa. Uma pessoa que está iluminada.
autossuficiente, onde vive a sua verdade, a sua autenticidade. Tá certo? E você vai fazer isso dentro de um processo iniciático. Você está sendo iniciada dentro da espiritualidade. É como se a sua alma estivesse colocando você dentro de um processo iniciático, onde você vai precisar viver essa jornada de despertar, porque não tem mais como você continuar repetindo as crenças, os padrões, toda aquela historinha, toda aquela novela mexicana da sua vida. Você vai ter que mudar, tá? Então, para isso, você vai ter que sair dessa tendência de querer controlar. Quando a gente trabalha em parceria com o nosso eu superior, com a espiritualidade, a gente vai ter que desconstruir essa mentalidade que nós temos, porque a gente vive muito no racional, muito no lógico, e a gente tem que sair desse racional, né, dessa necessidade de controle, essa rigidez. A gente vai ter que tirar essa rigidez, tirar essa necessidade de controle, né, e sabendo que está tudo bem. Se você não tiver no controle, as coisas não irão, porque você aprendeu que você tem que estar controlando as coisas para poder você se sentir segura. E agora você vai ter que aprender a confiar na sua espiritualidade, no seu eu superior, no seu mestre interior. E você vai ser guiada de uma outra forma na sua vida. E aí, isso a princípio pode parecer que a sua vida vai virar um caos, né? Meu Deus, eu não tenho mais controle de nada na minha vida. Tá tudo bem. Não tá no seu controle, mas tá no controle do seu eu superior, porque você vai entregar esse controle para o seu mestre interior, para o seu guia. Tá certo? Você não vai ficar com medo, você não vai temer que as coisas, você está indo em direção indo em direção à sua verdade, à sua autenticidade. Só que como você está acostumado a viver no controle, na rigidez, na forma de pensar, porque as coisas são assim, tem que ser assim, tá? Tudo isso vai cair por terra. Tá bom? Para isso também você vai ter que percorrer aqui as suas emoções, seus sentimentos, aprender a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Vai ser fundamental, sabendo como você funciona como ser humano. Nós, como seres humanos, nós temos o nosso corpo físico, nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo mental e nós temos o corpo espiritual. Você é um ser constituído de que vive em 4 dimensões. Se você não sabia, fica sabendo, você é um ser multidimensional. Então não adianta você só olhar para a matéria, nem olhar só para as emoções, ou só para a mente, para o mental, e nem só para o espiritual. Porque se você focar em um e esquecer o outro, você vai estar em negação e não vai estar em equilíbrio. Tá? Essa coisa aqui dessa rigidez tem a ver com a sua ancestralidade paterna. Você pode ter herdado dos seus ancestrais paternos essa rigidez excessiva. Pessoas que eram muito racionais, pessoas que eram muito lógicas, pessoas muito apegadas à matéria, muito voltadas para a estrutura, para a razão e pouco emocional. Então, você pode trazer aqui da sua raiz ancestral paterna, né, essas pessoas que viviam muito para a matéria, pessoas que só ela se focada totalmente na matéria, na estrutura material. Eram pessoas que acabavam não desenvolvendo o espiritual, nem dando muita importância também para o emocional, porque estavam 100% focadas na matéria. E aí você vai ter que desconstruir essa sua racionalidade excessiva. Não que você tenha que deixar de ser racional, mas você vai ter que quebrar um pouco essa rigidez que você carrega mental, uma rigidez mental muito grande, para poder você conseguir se abrir para o espiritual e para o emocional, para você encontrar seu equilíbrio. Tá bom? Então, você pode ter aprendido como defesa ser extremamente controlador para evitar ser ferido, ser magoado. Mas, se eu for ferida, se eu for magoada, o que vai acontecer? Se o outro quiser... Você entendeu? Então, assim, a nossa construção a respeito dessa percepção, porque são assuntos profundos aqui, senão vai ficar muito extensa a leitura. Mas as feridas emocionais, elas existem em nós e a gente precisa curar. Então, a nossa relação, ela vai sempre espelhar essas feridas.
Então, se essas feridas foram despertas na minha infância, pela minha relação com a minha família, e no futuro essas feridas elas acabam ali sendo gatilhos nos relacionamentos que eu vivo atualmente, então eu vou precisar resolver isso na raiz. Gina, como é que eu faço? É difícil? Não, você vai ter que desconstruir a crença que sustenta aquele apego, aquela dor, aquela ferida. Por exemplo, a ferida da rejeição. Fui rejeitada, Gina, na minha família, você não faz ideia. Ou fui rejeitada pela minha mãe, ou fui rejeitada pelo meu pai, ou fui rejeitada pelos meus parentes. Eu sofri uma rejeição. Uma rejeição de quem eu era. Todo mundo dizia que tudo que eu fazia era errado, que nada que eu fazia prestava. Estou citando um exemplo aqui. Então você vai ter que o quê? Você vai ter que desconstruir. É porque você cresceu magoado com essas pessoas e aí você alimenta essa ferida, ela tá no seu inconsciente e agora você precisa ressignificar tudo isso. Como? Sabendo que nós vivemos aquilo que nós precisamos viver. E agora você é adulto, você não é mais uma criança, agora você é responsável pelos seus pensamentos, pelas suas emoções. E o que você vai fazer com isso agora? Vai ressignificar? Então, hoje você vai, primeira coisa, fazer um trabalho mental e emocional, uma reprogramação em você. Eu não sou a pessoa rejeitada. Eu sou uma centelha divina. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou uma pessoa que tem que tem o valor, que tem o potencial, que tem a capacidade. Então, você vai agora se reprogramar de forma positiva, digamos assim. Tá bom? Então, aqui o conflito que você pode estar passando nesse momento é um conflito entre sombra, entre sua persona, né? Aquela sombra que foi construída pelos condicionamentos e o desejo de integração com a sua alma, que é a carta dos amantes com o sol aqui. A sua alma almeja por uma integração nesse momento, tá? A sua carta dos amantes fala de propósito, fala de união, uma união aqui é a união do seu corpo material, do físico, da matéria, com o espiritual. O desejo da união verdadeira, né? Que é o processo que o Jung chamava de individuação. Desejo de união, de amor consciente, de espírito e matéria. Sem dependência emocional, sem exageros, sem polarizar nada, ou seja, uma hora eu sou muito mental, outra hora eu sou muito emocional, outra hora eu sou muito espiritual. Então, aqui você está buscando o equilíbrio, a integração em equilíbrio. Você também está curando aqui feridas relacionadas à codependência emocional nas relações, tá? Porque o desejo, aqui você também está aprendendo o que é desejo da sua alma, o que faz a sua alma vibrar, se apaixonar, vibrar em intensidade. Porque nós experimentamos o desejo, a paixão nas dimensões. Você tem uma experiência da paixão no plano material, você tem a experiência da paixão no plano emocional, você tem a experiência da paixão no plano mental e no plano espiritual. E quando se trata do espiritual, é a sua alma. A sua alma está querendo se apaixonar. A sua alma está querendo vibrar aqui nesse planeta alguma coisa que é importante para você viver. Um propósito. A gente se apaixona por um propósito, a gente se apaixona por um trabalho, a gente se apaixona por algo que a gente começa a desenvolver aqui na matéria. Essa é a sabedoria. Mas quando nós canalizamos esse desejo de paixão, essa vibração, né? Quando a gente ativa essa vibração só voltada para o relacionamento amoroso, aí é onde as coisas às vezes acontecem, as frustrações e as decepções. O eremita está pedindo aqui para você sabedoria, maturidade, introspecção, né? Faz um pouquinho de esforço para você se isolar um pouquinho emocionalmente, né? Para que você possa refletir
sobre quem você é, sobre sua essência. Aqui é para você buscar a sua verdade, a sua autenticidade, para você descobrir o seu propósito, a sua missão, o que você veio fazer aqui, o que a sua alma veio expressar verdadeiramente aqui nesse mundo. Se você tirar as crenças, os bloqueios, os padrões, tudo aquilo que você foi ensinado, se você desconstruir essa persona que foi construída pela sociedade, quem você é em essência? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Vocês têm que fazer essa pergunta. Quem eu sou? E qual é o meu propósito? E não pensa num propósito ainda lá, porque às vezes a gente só pensa em propósito para ajudar outras pessoas. Não pensa no primeiro propósito que você tem. Se é o seu auto-melhoramento. É você, trabalhar o seu potencial, trabalhar a sua capacidade. É você desconstruir essa persona que não serve mais para sua vida e reconstruir uma nova persona. É o poder do mago. O mago é aquele que manifesta. Mas qual é a primeira manifestação do mago na matéria? Olha, já curso de tarô aqui. A primeira manifestação do mago na matéria é a manifestação de si mesmo. Eu me manifestando de forma diferente do que eu sempre fui. Desconstruindo a persona que foi condicionada pela sociedade e reconstruindo uma nova personalidade pautada na minha alma, no desejo, no anseio da minha alma. Tá bom? Então pode ser que você tenha vivido aí muito numa energia masculina, ou você tenha uma ferida muito profunda relacionada aqui ao masculino, tá? Aqui uma questão ancestral, mas que você precisa resolver. Como que você vai equilibrar isso? Trabalhando a sua conexão com o plano espiritual. Tá? Integrando a energia do masculino e do feminino internamente. Então, eu sei que eu não sou só energia masculina. O que é ser só energia masculina? Aquela pessoa que só vive para fazer, só estou fazendo plano material. Não, eu tenho também a minha parte espiritual. Para poder me conectar com o meu espiritual, vou usar da energia feminina. Tá bom? Crenças muito fortes que pode existir aqui na sua energia. Crenças ancestrais relacionadas ao medo de perder a liberdade. Você pode ter aprendido aí, você traz uma crença ancestral, porque existe um bloqueio aqui na sua área emocional. Imperador com a carta dos amantes, tá? Então, existe um bloqueio aqui. Só um minutinho. Então, vamos ver então. Então, a sua alma, ela quer se expressar, ela quer ser vista, mas a sua mente controla. As suas emoções, você quer amar, você quer se apaixonar, você quer viver o amor, mas acaba se isolando emocionalmente. Por quê? Quando você se isola, você entra no modo controle do imperador. Não chega a ser um bloqueio na área emocional, mas você tem medo de perder a autonomia e a independência. É por isso. Você até pode se relacionar, você não tem um bloqueio amoroso, né? Se você está se perguntando aí se você tem algum bloqueio amoroso, você não tem. Mas você tem medo de perder a sua liberdade. De se perder dentro das relações. Talvez é por isso que você ainda não. Talvez não tenha ainda equilibrado essa área da sua vida, tá? Você tem uma crença ancestral que diz relacionamento tira a liberdade. Uma crença muito inconsciente que fala para você, se eu depender, eu vou ser... Aí eu não vou ficar dependendo dessa pessoa porque eu vou ser abandonado ou abandonada. Um padrão muito ambivalente, porque você quer viver o amor, mas ao mesmo tempo você tem um medo de depender e ser abandonada depois, né? Se tornar vulnerável na relação e depois ser abandonada. Quer dizer, tudo isso é loucura da nossa mente, né? Porque não existe um padrão, isso é um padrão afetivo ambivalente, mecanismo de defesa. Racionalização e afastamento, eu me racionalizo e me afasto da minha área amorosa, mesmo desejando muito viver o amor, por medo. Vamos tirar aqui uns arcanos menores. Mas aqui também existe uma expansão na sua consciência, você também está sendo levada, sua alma está levando você para um processo de expansão, onde você vai viver, não vai viver mais paixões instáveis,
Você vai viver parcerias conscientes. Carta do Sol. Porque é isso. A gente deixa de viver nesse negócio de apego. Que é, como eu falo muito para vocês, tem o apego afetivo, o apego evitativo e o apego ansioso, né? Então a gente deixa de viver o amor nesses apegos e passa a viver um amor mais consciente. Você está em transição aqui. Página de copas, né? Você está em transição aqui em relação às suas emoções, como se você tivesse adolescente e agora você vai sair dessa adolescência e vai se tornar um adulto maduro, consciente. Vai perder esse medo e vai ter mais autonomia. Perder o medo da, olha só, As de espadas com 4 de paus, tá vendo? Então, você vai, questões de família aqui, questões ancestrais, tá? Então, questões ancestrais aqui que deixam você realmente aí se sentindo inseguro muitas vezes nas relações, por se perceber inseguro no que diz respeito às emoções, você acaba agindo dessa forma, né, de controle e isolamento. Mas a verdade aqui é que você precisa trabalhar essa questão de se vulnerabilizar. Tá tudo bem você se abrir, você se ser um pouco mais vulnerável, se permitir, né? E não ficar ativando esse mecanismo de fuga das emoções. Aprender a lidar com as suas emoções. E não culpar o outro também, tá bom? Sai dessa ideia de que, mas eu vou me entregar, o outro vai me magoar. O outro não vai fazer, o outro vai ser o que ele é. Entendeu? Agora, o que você vai fazer com as suas emoções? Você vai sentir as suas emoções e você vai se autorresponsabilizar pelas suas emoções. Você não vai perder o seu controle, perder o poder pessoal só pelo fato de você ter sentimentos por alguém. A gente pode amar alguém sem ter sentimentos por alguém, mas a gente mantém a nossa integridade, a nossa verdade, a nossa individualidade, sem problema nenhum. Medo de se entregar sem perder poder, ou seja, uma coisa não significa a outra. Você pode amar alguém, mas você pode se manter na sua individualidade. Como que você vai fazer isso? Aprendendo a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Tá certo? Bom, então é isso que eu tenho aqui para o grupo 1. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal. Ative o sininho para novas notificações para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos. E para quem deseja informações sobre o curso de tarô, meu WhatsApp está também na descrição do vídeo, para que você já fique lá na lista de espera e eu vá passando as informações conforme eu for fazendo aí, criando a estrutura, a formatação, tudo como vai ser certinho, tá bom? Então vamos lá, gratidão a todos. Agora nós vamos para o grupo 2. Lá, grupo 2, vamos então fazer a leitura, sua leitura consciencial, leitura de autoconhecimento, expansão da consciência. Vamos ver aqui bloqueios, padrões, crenças, né? Vamos analisar aqui para quem deseja ou se interessa em aprender tarô, tá? Eu vou estar lançando meu curso de tarô terapêutico consciencial, muito voltado aqui para autoconhecimento e expansão da consciência. Você vai aprender a ler a sua energia, o seu campo e fazer a leitura também do campo de outras pessoas. Essa leitura é mais ou menos uma pinceladinha assim de como vai ser o curso, tá? Para você entender as estruturas também. E quem tiver interesse, meu WhatsApp está na descrição do vídeo, já para você ficar na lista de espera que eu vou estar passando informações de como vai proceder nos próximos dias, tá? Vamos lá. Então, primeira carta aqui do grupo Cristal Amarelo. Qual a primeira carta? O Papa. Muito bom. Imperatriz. O Mago. Uau! Não, mais uma só, por favor. Mais uma. O Eremita. O Eremita veio na primeira também, gente. Na última, nessa mesma posição. E aqui, nessa posição aqui da primeira, veio o Imperador. A minha leitura, essas leituras, elas são duas opções, mas elas são tão perfeitas, tão complementares, que eu vivo dizendo para vocês que eu vou fazer só uma opção. Mas assim, por que eu ainda continuo fazendo duas opções? Porque elas são complementares. Então, se você vê aqui na segunda opção, você tem que ir na primeira, assistir a primeira também. São complementares, entendeu? Então, olha, saiu o Imperador nessa posição na primeira. Na segunda vai sair o quê? Imperatriz. E o Eremita nessa posição aqui.
tá? Então, vamos lá? Vamos para a análise aqui do grupo 1. Deixa eu só tomar uma água. Grupo 1, existe aqui alguma culpa inconsciente, né? Essa sua leitura fala de fé, desejo, poder pessoal e isolamento, tá? Então, você pode estar vivendo uma dualidade nesse momento entre alguma questão aqui relacionada ao seu propósito espiritual, onde envolve desejos, poder pessoal. Quando a gente fala de desejo de poder pessoal, a gente está falando desses padrões inconscientes que nós desejo de poder. Ai, Gina, não, eu não desejo ter poder, não. Mas existe um conflito na sua alma relacionado a isso. Você pode estar confundindo autoridade espiritual. Pode ser uma ferida que você traz muito antiga, uma crença religiosa muito antiga de outras vidas, onde você pode o mago fala muito de nós podermos, de nós, por exemplo, termos de repente trabalhado com magia negra em outras vidas, ou seja, usado dos atributos, dos potenciais espirituais para fazer mal a outras pessoas. Então, por isso você talvez carregue essa culpa inconsciente que você não entende nesse momento. Então, você já pode ter usado das suas habilidades, da sua capacidade, do seu potencial para as sombras. Isso pode ter sido em vidas passadas. Ou você carrega isso, traz da linhagem ancestral. Você pode vir de uma linhagem ancestral, e se foi da linhagem ancestral, foi da linhagem ancestral materna, onde de repente uma mulher na sua linhagem ancestral materna pode ter trabalhado com magia negra e isso é trabalhado para as sombras, ou seja, tá? De alguma forma. E pode aqui, de repente, isso ainda está respingando em você ainda, porque você carrega uma culpa. Talvez não foi você diretamente que trabalhou isso, que trabalhou com magia negra, mas pode ter sido um ancestral. E aí você carrega a culpa que já vem no DNA. Então você tem um medo muito grande aqui de conectar ao seu poder espiritual por esse sentimento de culpa que você carrega. Tá? Porque quando se trata de dons espirituais, os dons espirituais, eles existem, né? O dom da magia, o conhecimento do ocultismo, eles existem, mas nem sempre as pessoas que trabalharam com esses dons usaram para a luz. Alguns usam para a sombra, porque tudo na matéria é dualidade. Tudo existe, luz e sombra. Depende do que a pessoa vai fazer com o conhecimento que ela tem. Tá bom? Mas o que você precisa trabalhar aqui na sua consciência no momento atual? Trabalhar que você, sim, carrega um potencial muito grande, porque o Papa com o Mago é um potencial espiritual, né? Muito forte. Então, você tem, sim, aqui a potencial e capacidade para desenvolver os seus dons, de forma que você transmute essa energia e trabalhe para a luz nesse momento. Então, como que você vai trabalhar isso? Saindo dessas crenças de religião. Entendeu? Por quê? Porque o despertar espiritual, ele envolve uma nova... Ele exige de nós uma nova consciência. Porque, como eu falo sempre para vocês, tudo que já existe aqui na Matrix, na matéria, na 3D, todas as religiões, todos os sistemas que existem aqui, sistema econômico, político, religioso, sistemas educacionais, todos esses sistemas, como eu falo para você, eles já estão contaminados, já estão condicionados por esse consciente coletivo que já se manifesta sempre da mesma maneira, sempre naquele mesmo formato. E as pessoas são condicionadas naquela a repetição, as pessoas são condicionadas e levadas a viverem de forma repetitiva, a repetir padrão, a repetir comportamento, a repetir tudo, entendeu? Então isso deixa as pessoas no piloto automático, e aí quando você entra num piloto automático não há mais crescimento, não há mais expansão. Então o que essa nova era está trazendo para nós, né? Nós estamos amparados aqui nessa nova era por Arcanjo Miguel e a Saint Germain, que é a chama azul e a chama violeta, que eu falo sempre para vocês aqui. Existem outros envolvidos existem sim, né? Tem os 7 raios aí, as 7 consciências divinas, né, ligadas ao Criador.
mais especial, San Germain e Arcanjo Miguel, estão na linha de frente desse trabalho da nova era. Para quê? Porque Arcanjo Miguel é aquele que vem na frente, na linha de frente, que vem nos proporcionando, né, fé, confiança, poder pessoal, né, vontade, para que a gente possa transmutar tudo isso que já nos foi impostos, que não condiz mais com a nossa realidade, para que a gente possa enfrentar, encarar a chama violeta com Saint Germain, trazendo essa energia de transmutação, de alquimia que a gente precisa fazer, ou seja, eu preciso dissolver, eu preciso transmutar, eu preciso atualizar, eu preciso reprogramar, eu preciso, sei lá, com a palavra que você queira usar, mas essa persona que já foi construída, que está aqui condicionada, você está carregando aqui uma crença religiosa que nem é sua, talvez seja da sua família. Né? Talvez a crença religiosa que você carrega aqui tenha a ver com famílias que carregam a culpa religiosa inconsciente, ou seja, não, porque eu não posso desenvolver meu potencial, minha capacidade, porque eu tenho que ser submissa ao sacerdote, porque eu tenho que ser submissa ao padre, ao papa, ao pastor, sei lá quem. Então, uma crença de submissão por culpa, por medo. Entendeu? Porque agora você tem que desenvolver você agora tem que desenvolver o seu potencial, a sua capacidade, né? Desenvolver o seu poder pessoal, a sua autoridade espiritual, a sua própria autoridade espiritual. Conectar com o seu mestre interior. O seu mestre, o seu mentor interior está chamando por você. Ah, mas eu não tenho sacerdote, tenho papa, tenho pastor, não tem papa, não interessa, gente. Eles são seres humanos como você. Eu não quero saber. Eles fizeram a jornada deles, estão fazendo a jornada deles, agora eu quero saber da sua jornada. Como que você vai fazer essa sua jornada para encontrar o seu mestre interior, encontrar o seu eu superior, a sua alma? Porque é ela que vai te guiar. Como eu falei para o grupo 1, nós estamos aqui na jornada do louco. Nós não estamos na jornada aqui do condicionado que vai fazer tudo igual a que todo mundo fez. Então, aqui você vai ter que romper com essas crenças de submissão, crenças de culpa, de medo, né? Tudo aqui você carrega culpa, medo, muita culpa, muito medo inconsciente aqui relacionado às crenças, que você vai ter que jogar fora. E que você herdou da sua família. Algumas aqui você pode ter adquirido nessa vida ou trazido de outras vidas, mas a maioria aqui das crenças que você carrega, você está carregando crenças aqui da sua família, herdadas do DNA. Você vai ter que desconstruir medo de quê? Medo de quem? Por que ter medo? Você tem uma mente, você tem uma mente que vai te ligar ao plano espiritual e ao plano material. Você tem todas as ferramentas que você precisa. O mago ele tem todas as ferramentas que ele precisa para fazer o que ele quiser. E eu falei isso na primeira opção. A primeira manifestação, eu nem tinha vindo o mago ainda, eu já estava falando do mago lá na primeira opção. Qual é a primeira manifestação do mago? É a manifestação de si mesmo. Eu me manifesto aqui na matéria. E como que você vai se manifestar na matéria? Porque quem você viveu até hoje é aquela persona que foi criada e educada pela família, pela escola, pela sociedade, por todos esses padrõezinhos, pelas formatações que já existem na 3D. E agora, você vai se manifestar como um ser, como alma, como ser espiritual que você é. Essa é a jornada do louco que eu falei para vocês. Tá? Então, para quem deseja a ferramenta tarô, ela pode te auxiliar dentro do seu processo de expansão da consciência, no seu autoconhecimento e expansão da consciência. É nisso que o meu curso vai estar focado. Para quem tem interesse, eu deixo o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Então, você vai aprender a expandir o seu potencial, a expandir a sua capacidade, a trazer a essência, a sua essência, da essência da sua alma para você expressar aqui na matéria. E a ferramenta tarô vai ser fundamental para te ajudar, te auxiliar dentro dessa jornada. E como eu falei, a jornada é do louco, não é do... A jornada aqui não é do bonitinho. Eu vou fazer tudo politicamente correto, tudo certinho, tudo bonitinho para eu ir para o céu. Isso não existe. Porque a jornada espiritual, a jornada do eremita, o eremita ele vai para a caverna buscar sabedoria. Mas quando ele sai da caverna, ele sai no louco. O louco é aquele que chegando, que arrisca, que vai conhecer
novas possibilidades, novas formas de estar no mundo, novas formas de ver o mundo, novas formas de viver a vida, de viver a sua espiritualidade, a sua verdade. O louco representa a nossa alma. O que a sua alma veio expressar? Qual é a autenticidade? Qual é a verdade da sua alma para expressar aqui nesse mundo? E não seguir esse padrão de gente que... Eu vejo muito vocês assim, crenças que a sua família carrega, de pessoas assim, que sabe aquelas pessoas religiosas que às vezes até se veste de uma determinada maneira, usa determinadas roupas, determinado comportamento, toda aquela coisa, toda aquela fachada religiosa que as pessoas usam para se mostrar um ser espiritualizado para os outros. Gente, vocês acham que isso é espiritualidade? Frequentar uma religião, se mostrar religioso, com aquele blá blá blá, aquelas caras de santo, de gente que foi, ai, de boazinha, aquelas coisas todas, né? Não, tudo fachada. Nem se apegue a essas fachadas que vocês veem por aí, não. Ai, nossa, essa pessoa é tão espiritualizada. Desconfie. Desconfie com esses conceitos. Porque agora, quando te chamarem de louco, não, você enlouqueceu. Aí sim, quando me chamarem de louca, você tá louca seguindo esses caminhos, as coisas. Aí você sabe que você vai estar no caminho certo. Porque você não vai estar mais dentro da crença, nem dentro do padrão, nem dentro da forma que é imposta para nós aqui na sociedade. Não faça tudo assim bonitinho para você ir para o céu, para você ser salvo, para você blá, 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 blá. Meu Deus, né? Vocês entenderam? Então vocês vão ter que desconstruir as crenças religiosas que vocês carregam, esses medos inconscientes, a culpa que você carrega, essa moral rígida, não, porque eu tenho que ser muito rígido, porque eu tenho que agir de uma determinada maneira, não. Trazer flexibilidade. A nossa alma, ela é flexível. Primeira coisa que a nossa alma quer ser é livre. Livre. A nossa alma quer ser livre de crenças, de padrões. Gente, quando se fala de liberdade, eu não estou falando de liberdade com libertinagem, porque isso daí já é uma outra história aqui na matéria, mas livre para ser quem nós viemos ser aqui verdadeiramente. Expressar a nossa verdade. Essa nova era está nos chamando para isso, para nós descobrirmos quem nós somos em essência, a autenticidade da nossa alma, a verdade da nossa alma. Sair dos padrões e aceitar quem nós somos em essência. Para isso, a gente vai ter que sair do medo do julgamento. A gente vai ter que perder essa necessidade de ser aprovado pelos outros. Ah, mas eu estou seguindo essa religião, essa fé, essa crença aqui, mas aí todo mundo me aplaude. Não, ninguém vai te aplaudir, não. Esquece isso. Se você está sendo aprovado pela maioria, é sinal que você não está no caminho certo. Agora, se estão te jogando pedra, igual fizeram com Jesus, estão dizendo que você está louco, aí sim você está no caminho certo. É assim que funciona o mundo. Sabe, lá no Egito tem o símbolo da pirâmide invertida, né? A pirâmide com a ponta para baixo, a pirâmide com a ponta para cima, assim como é em cima e embaixo. Mas só que tem uma inversão aqui. Quando a gente está na matéria, a gente vê as coisas invertidas do plano espiritual. Aí você vai ter que desvirar para poder olhar para o plano espiritual e ver a verdade como ela é, sair da ilusão. Tá bom? Então, desconstrua essa culpa que você carrega, essa moral muito rígida de achar que as coisas têm que ser de uma determinada maneira, que isso tudo é crença de familiares que você carrega. E agora você vai resolver. Aí, Júlia, mas eu não tenho culpa carregar essas crenças da minha família, o que eu vou fazer com isso? Desconstruir. O seu papel é desconstruir isso aí. Ah, minha família acreditava nisso, agia dessa forma, mas eu não sou obrigada a seguir o mesmo que eles. Vou seguir a minha alma. Seguir aquilo que o meu espírito quer. Vou buscar as respostas. Vou usar. Vou perder o medo. Ai, nossa, quando eu vou falar de esoterismo, de ciências ocultas. Olha, ciências ocultas. Deram um nome de ciências ocultas para deixar uma coisa assim bem tenebrosa. Como se fosse uma coisa que é algo do mal, das sombras. Mas não é, gente. Não é. Os estudiosos, os alquimistas, as ciências ocultas, é aquilo que vai tirar os véus da ilusão da nossa vida, de tudo aquilo que a gente aprendeu, toda aquela construção religiosa de milênios que a gente vem sofrendo para descobrir a nossa verdade, quem nós somos em essência, tá? Então pode existir aqui um complexo, né, ancestral, como eu falei, uma persona tentando ser muito correta, você pode carregar uma rigidez de pessoas que têm aquela rigidez de
não, que a gente tem que agir assim para poder, né, ser aprovado né, enfim. Isso aqui tem uma ferida da injustiça envolvida aqui, tá? Então tem uma ferida da injustiça que você tem que resolver internamente, ligada à ferida da injustiça, que está ligada à humilhação, ligada à autoridade. Tá? Então, por culpa, você pode ser uma pessoa que tem a tendência a ficar dentro de lugares onde você fica ali submisso à autoridade espiritual daquele lugar. Mas a sua alma está chamando para você desenvolver e conectar com a sua própria autoridade espiritual, com o seu mentor espiritual. E também aqui, ó, fala muito de você tem como crença, você carrega como crença ancestral ou de vidas passadas, a você querer, sim, agradar figuras de poder. Você dá muito valor a essas figuras de poder que aparecem por aí. Sabe esses popstar da espiritualidade que aparecem por aí? Aí você tende a valorizar muito essas pessoas popstar. Não valoriza, não. Tá bom? Não, não que a gente tenha que desvalorizar ninguém, não é isso. Mas a gente tem que parar de ser essas Maria vai com as outras, né? Entendeu? A gente tem que encontrar a nossa verdade, a nossa autenticidade, parar de repente a pessoa só tem uma boa oratória, de repente a pessoa só é aquela pessoa que fala bonito, que fala bem e que se expressa bem, aí a gente já coloca aquela pessoa no pedestral como se aquela pessoa fosse uma pessoa iluminada e não sei o quê, né? E às vezes não é nada disso. Então não dá valor àquilo que até realmente as coisas, até realmente aquelas pessoas te provarem que elas merecem a sua admiração, então fica mais na sua. Tá bom? Então não tenta agradar ninguém também não tenta fazer bonito na foto para agradar o padre, o sacerdote, o pastor, para você se mostrar uma pessoa muito certinha, muito correta, muito não sei o que. Não. Você não está aqui para isso. Você está aqui para expressar o que a sua alma veio expressar. Se você está aqui fazendo tipo para agradar os outros, você não está vivendo a sua verdade. Tá? Então você tem eu tô falando tudo isso por causa da imperatriz aqui. Então, só que a imperatriz invertida, ela fala de quê? Fala de submissão, né? De nós estarmos, né? De querer se sacrificar demais. Muitos pensamentos aqui baseado em querer agradar, em idealizar demais as pessoas, né? Muito voltada para essa coisa de cuidar, de nutrir, mas assim, numa posição de sacrifício. Numa dependência emocional, numa dependência da validação do outro, da aprovação do outro. E a sua mente pode fantasiar muito a respeito de tudo isso, de ser a pessoa reconhecida, de ser a pessoa blá blá. Nossa, gente, se eu pudesse ficar invisível nos vídeos, eu ficaria. É porque ainda tem que aparecer minha mão aqui falando e minha voz falando para vocês. É a única forma que eu tenho que fazer meu trabalho, você entendeu? Mas eu não tenho essa coisa da não quero isso. Ter que aparecer, que quero que me reconheça. Não. Eu quero expressar aquilo que a minha alma veio expressar aqui. Qual que é o meu propósito, a minha missão? Eu já entendi que meu propósito, a minha missão é compartilhar com vocês os conhecimentos que eu já adquiri. Eu já adquiri, eu já tenho consciência de algumas coisas e eu venho aqui, eu compartilho essa consciência com vocês. Então, é como se eu estivesse aqui puxando vocês pela mão de um degrau para o outro. Né? Então eu consegui subir ali um degrauzinho, bem pequenininho, no meu nível de consciência. Aí eu vou lá e eu puxo vocês também para o mesmo degrau que eu. Entendeu? Então a gente tem que, não porque eu não me ache, eu tenho eu sou uma pessoa que aprendi a confiar no meu taco, a saber quem eu sou, né? Mas essas necessidades do ego, de aprovação, de validação dos outros, não, graças a Deus já caiu por terra na minha vida. Ser reconhecida, validada, aprovada, que era. Não. A maioria das pessoas que vai ouvir o que eu estou falando vai me chamar de louca. E aí, assim, eu vou saber que eu vou estar no caminho certo. Tá bom? Não estamos aqui para manipular ninguém emocionalmente. Não estamos aqui para usar do nosso poder. Não. Nós estamos aqui para nos
ajudarmos mutuamente, a compartilharmos, né? E assim nós ascendermos como consciência todos juntos. Por quê? Porque quando a gente tem essa visão, a gente começa a entender que nós não somos o nosso ego, ele existe para dar essa sensação de separatividade. Então, por isso que a gente constrói essa persona, essa personalidade, esse ego que faz dizer, com que a gente ache que a gente é uma pessoa assim, assada, não sei o quê. Mas isso é para essa experiência na matéria, para que eu entenda né, que eu sou uma pessoa individual aqui na matéria. Quando se trata do plano espiritual, nós somos um. Então, a minha consciência é a sua consciência, né? O todo, a humanidade é uma única consciência. Mas dentro dessa única consciência, existem uns que estão mais conectados e outros menos conectados, digamos assim. E aí, quem está mais conectado vai acender a sua luzinha e vai também, de repente, ali ativar no outro também a vontade de acender a sua própria luz, e assim sucessivamente. E aí, no futuro, um ajudando o outro a ativar a sua própria luz, nós seremos um planeta iluminado, uma humanidade iluminada. De um por um, a gente vai alcançando, né? E a gente vai chegar lá, tá bom? Então vamos curar essa dependência emocional? Vamos curar essas carências? Porque a gente vive essas personas aqui na matéria muito por causa disso, por causa das nossas carências, da nossa dependência emocional do outro. A gente tem que desconstruir isso. Primeira coisa que eu tenho que entender, meu poder pessoal, não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para agradar a minha alma. Alguns espiritualistas dão o nome disso de agradabilidade. Todos os dias você tem que acordar e fazer ações que te agradem. Entendeu? É ser egoísta, Geina, isso não é. É você estar conectado com a sua alma. Se você está num estado de paz, de harmonia e de agradabilidade, você também vai ser uma boa companhia para os outros. Vai ser também uma inspiração para outros. Tá bom? Então vamos romper com essas fantasias de grandeza, de pessoas, desses popstar que estão aí na espiritualidade, que se mostram pessoas muito espiritualizadas, com muito isso, muito aquilo. Não, a gente que está aqui no nosso cantinho, eu estou aqui no meu cantinho, no meu quarto, aqui conectada com a espiritualidade. Você também está aí no seu quarto, conectada com a sua espiritualidade. Nós somos grandes por isso. Somos grandes porque somos buscadores, estamos buscando a verdade da nossa alma. A gente não precisa estar aparecendo na televisão, não pode estar aí nas mídias, nas redes sociais, e bombando, fazendo sucesso para demonstrar ser uma pessoa espiritual. Não tem nada disso, não. Quando perguntaram para Jesus quem seria o maior no reino, ele disse que o maior seria o menor e o menor seria o maior. Então, são os pequeninos, nessa nova era, nesse novo século, são os pequeninos, assim como eu e você, que vamos fazer a diferença. Tá bom? Mas desde que nós estejamos conectados com quem nós somos em essência. Tá? Então, para com essa ideia também de se doar demais. Não, para achar que se você fizer muito, se você se doar muito, você vai ser a escolhida, vai ser a preferida aqui da autoridade. Não tem nada disso, não. Você não tem que ser escolhida nem preferida por ninguém. Você tem que ser, repito, estar em conexão com quem você é em essência. Você também é uma pessoa que tem potencial, tem capacidade de ser também, de ser autoridade espiritual. Mas você não vai ser autoridade espiritual em cima dos outros. Você nem tem que ser submissa a ninguém e nem submeter ninguém a você. Nós estamos aqui compartilhando. Mas você tem a sua própria autoridade espiritual, sua própria jornada, o seu próprio caminho. Você pode se garantir dentro da sua jornada espiritual. Entende isso? Então não precisa fazer jogos, não precisa entrar no jogo de ninguém, porque aqui é como se você estivesse suscetível a manipulações de outras pessoas. O mago com o papa. Você aqui no meio, fragilizada. Fragilizada porque você está se colocando nessa posição frágil de querer agradar aos outros. Se você está querendo agradar as pessoas, logo você vai ser uma ferramenta, né, na mão dessas outras pessoas, e as pessoas vão te usar como ferramenta para manipular, para fazer o que elas querem. Então, saia do jogo de poder. Saia do jogo de querer agradar. Porque o fato de você querer agradar as pessoas vão usar esse seu ponto fraco para manipular você.
Isso pode ser em qualquer área da sua vida também. Cuidado com as pessoas que falam muito bonito, que seduzem, pessoas que se mostram muito. Ai, eu sou a bruxa, o bruxo, eu sou o mago, eu sou o sacerdote, eu sou o papa, eu sou. Cuidado com essas pessoas que se dizem alguma coisa, que estão manipulando outras pessoas para seus jogos de poder, para seus interesses pessoais. Tá certo? E, obviamente, eu sei que eu não estou falando com vocês aqui, mas pode ter que uma pessoa aqui que tenha isso também, porque nós somos luz e sombra. Nós somos luz e sombra. Então, pode ter alguém aqui que está ouvindo que quer usar desses conhecimentos espirituais para submeter os outros à sua vontade. Tem muita gente ainda assim no mundo, felizmente. Se você estiver ouvindo, saia dessa ilusão. Porque existe a lei de causa e efeito, que é o que a gente chama de karma. Então, se numa vida passada a gente, né, usou né, negativamente os nossos dons, a gente vai ter consequências. Se você nessa vida usar os seus dons para ter poder sobre outras pessoas, para manipular outras pessoas, para mexer no livre-arbítrio de outras pessoas, você também vai sofrer as consequências. Olha aqui o infinito. Eu sei que a maioria que está aqui comigo não tem esse tipo de intenção, mas pode ser que de repente caia alguém que tenha ainda essa intenção de querer adquirir conhecimento, sabedoria para manipular outras pessoas. Principalmente o pessoal que trabalha aí né, com a magia, que quer aprender a magia, ciências ocultas para ainda mexer no livre-arbítrio de outras pessoas. Então, cuidado que isso gera muita consequência, karma para a sua alma. Você fica preso dentro dessas sombras e para sair delas depois, eu vou te dizer, é difícil. Tá? Então, nada de manipulação. Usar o poder pessoal para nos entregar, para que a gente usa do poder pessoal para a gente ter essa autonomia, essa independência, para a gente não ser pessoas dependentes e nem submissas a ninguém. Mas também não vamos estar aqui usando o nosso poder pessoal, nossa capacidade, nosso potencial, nossa magia para estar submetendo as outras pessoas também à nossa vontade. Questão de consciência. Tá bom? Vamos pegar aqui. Você já tem que se libertar aqui de coisas que você já herdou aí da sua ancestralidade, que são coisas pesadas.